Olá, eu sou a Giovana Vitória Borges, acadêmica de Medicina Veterinária da Unipar, orientada pela professora Luciana Cazueto Tutomi, e vou falar sobre a nossa pesquisa, que foi o perfil de resistência aos antimicrobianos de beta-lactâmicos de cepa de Escherichia coli isoladas dos sacos aéreos de frangos de corte. Pauli et al., em 2013, diz que a avicultura tem progredido intensamente nos últimos anos, principalmente na produção de frangos de corte. Segundo Santos, em 2022, o uso de antimicrobianos pode contribuir com a seleção de micro-organismos e com a disseminação de genes de resistência. Por isso, a importância da rastreabilidade do perfil de multiresistência em isolados de Escherichia coli, visto que pode colocar em risco a saúde do homem. Dentre os exemplos de antimicrobianos estão os beta-lactâmicos, tais como ampicilina, amoxicilina e ipinem. Isso foi dito por Anoto no ano de 2022. Trevisan et al., em 2023, em sua pesquisa disse que os pulmões das aves são ligados por sacos aéreos, que são estruturas membranosas, transparentes, finas e frágeis. E algumas alterações inflamatórias devido à infecção por vírus, bactérias ou fungos e condições ambientais podem gerar aerosacolite, em que os sacos aéreos ficam opacos, apresentam fibrose e podem acumular conteúdo líquido ou espumoso. Essa pesquisa tem como objetivo avaliar o perfil de resistência de cepas de E. coli isoladas de sacos aéreos de frango de corte com lesões de aerosacolite frente a 3 antimicrobianos da classe dos beta-lactâmicos. O material e método utilizado para essa pesquisa foram 10 amostras de sacos aéreos de frangos de corte com histórico de aerosacolite, colhidos com suave, de aviários localizados na região noroeste do estado do Paraná. Após a colheita, o material foi armazenado em sacos plásticos estéreis e foi levado ao laboratório. No laboratório, o material foi incubado por 24 horas em estufa microbiológica a 37 graus. Foi semeado em agar McConkey para obtenção de colônias puras e identificação das cepas de E. coli por meio de provas bioquímicas. Em seguida, realizado o antibiograma, o inóculo foi preparado por suspensão direta em solução salina de colônias isoladas selecionadas da placa de agar McConkey de tal forma a corresponder à turbidez de 0,5 da escala McFarland. Após isso, foi inoculado na superfície da placa de agar Muir-Hinton, esfregando em toda a superfície da placa, e foram testados 3 antimicrobianos beta-lactâmicos, a ampicilina, a amoxicilina e o ipinem. Foram colocados nos discos nas placas, que foram invertidos e incubados a 37 graus por 15 minutos. Os halos criados foram medidos em milímetros usando uma régua na parte de trás da placa de Petri invertida, e foram classificados em sensível, intermediário e resistente. Com relação ao resultado, foi que em todas as amostras foi possível identificar uma cepa de E. coli, sendo possível observar um percentual de resistência de 60% para a ampicilina e amoxicilina, e nenhum isolado foi resistente ao ipinem. E na discussão, Machado, em 2010, em sua pesquisa, foi relatado que o tratamento de eleição contra a colobacilose aviária é utilizada a ampicilina, nitrofuranos, a gentamicina, o ácido nalgíxico, a polimixina B, as fluoroquilonas e as sulfas. E o risco de resistência dos antimicrobianos a infecções por E. coli é uma preocupação global. Santos, em 2022, fez uma pesquisa que foi avaliada o perfil de resistência dos antimicrobianos em isolados de E. coli de aves, produtos derivados e ambiente de criação. O autor afirma que o perfil de resistência para a amoxicilina foi de 97,9% e, de maneira similar, encontrou baixo percentual para o ipinem, gerando 4,2%. Koga et al., em 2014, também fez uma pesquisa e relatou que a alta prevalência de resistência para a ampicilina foi de 66,94%. Então, em comparação, os presentes estudos demonstram expressiva resistência aos antimicrobianos da classe dos beta-lactâmicos, frente a cepas de E. coli isoladas nas carcaças de frango de corte, o que consolida com a literatura consultada. Então, pode-se concluir que a resistência aos antimicrobianos da classe dos beta-lactâmicos demonstrando a importância do uso desses antimicrobianos de forma apropriada em função de que os mesmos podem contribuir com a infecção dos tratamentos de aerosacolite. Essas aqui foram as referências utilizadas e muito obrigada.